Olá pessoal, estamos de volta, mais um episódio aqui do Imagem PR Fochat Talks. Hoje tenho um grande prazer de receber meu amigo, meu irmão, meu querido Dilton, que é um cara muito técnico, muito bacana o trabalho dele, é bem criterioso, muito cuidadoso e é dono de uma das clínicas referências hoje aqui em Salvador. Dilton, obrigado mais uma vez para você ter recebido esse convite, ter aceito estar aqui conosco. Para mim é uma honra. Giovanni, mais uma vez aqui como nosso co-hoster aqui no nosso bate-papo. E queria logo no início do episódio dizer para vocês que fiquem até o final, porque o episódio vai render hoje, viu? Eu sei que esse cara aqui tem muito conteúdo bacana para passar para vocês, muita coisa legal. Então, sempre no início eu peço para vocês curtir o episódio, compartilhar, se inscrever no canal. Isso é muito importante para as métricas do YouTube. Esse rito ele exige para que a gente consiga crescer um pouco mais. Então não custa nada, é de graça. Isso ajuda e contribui bastante aqui para o crescimento da nosso canal na plataforma, tá? Dilton, queria começar a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, como eu sempre gosto de começar, buscando lá no início. Qual foi a sua ideia de fazer odontologia? E por que você escolheu odontologia dentro da área de saúde, uma especialidade tão técnica e tão específica? Rapaz, bacana essa primeira pergunta logo, por isso que vai render, né? Exatamente. A gente estava aqui discutindo se, né? 50 minutos, uma hora, é um bom tempo para a gente conversar de odontologia, mas de fato, como nós somos aí apaixonados, né? Realmente acredito que vai passar rápido, ainda mais, né, com uma pergunta como essa, que eu vou tentar reduzir, né? Sim, um pouco mais, deixar um mais... pouquinho, né? Mas primeiro agradecer, né, o convite de vocês, agradecer essa introdução aí que você fez, realmente me sinto muito lisonjeado. Mas é verdade, muito cara, bom trabalhar com você, né, como um parceiro. Uma coisa maravilhosa que aconteceu para mim foi, Sérgio, colocar essa unidade aqui no CEO, no mesmo andar que a minha clínica. Então, Ave Maria, é uma facilidade muito grande. Inclusive, muitas vezes, durante, né, o próprio atendimento ali em si, se a gente tem alguma dúvida, a gente manda para cá, ele quebra um galho. Sérgio, olha essa imagem, veja aí e tal. Então, é muito bom ter você aqui perto. É como se você tivesse um tomógrafo, uma unidade de radiologia dentro da sua clínica. Né? Então, muito bom ter você aqui perto, ter você como amigo, aí, um parceiro, né? Assim como o Giovanni aqui. E é isso. Em relação à minha trajetória aí, isso é uma pergunta bem bacana e também interessante para eu contar um pouquinho, porque eu acho que hoje os jovens, principalmente, né, são um pouco aí mais ansiosos, né? Muitas vezes querem atropelar aí muito alguns passos, né? Enfim, então... Eu decidi fazer odontologia por conta de uma tia minha, que é dentista. Então, eu sempre tive uma afinidade muito grande com o trabalho manual mesmo, né? Então, desde moleque, às vezes fazendo aniversários lá em casa, que tinha que recortar coisa em isopor, enfim, trabalho manual mesmo de uma forma geral. Eu sempre gostei muito de fazer isso. E, enfim, decidi ir para a odontologia. E desde que eu entrei na faculdade que eu falava que eu queria fazer prótese. Então, desde então, né, eu que é um trabalho mais detalhado ainda, né? A parte assim, de prótese. Acho que toda a odontologia é um trabalho muito manual e artesanal, mas na minha opinião, a prótese realmente é uma especialidade muito de habilidade mesmo, né, de delicadeza, de detalhe, né, vamos dizer assim. E beleza, mas entrei na faculdade, eu me dava bem em todas as disciplinas, assim, todas as especialidades, gostava. Enfim, na faculdade sempre tem aquele negócio da gente fazer, às vezes, alguma coisinha para um colega ou outro, então fazia aparelhinho de orto para meus colegas, que eu gostava também de fazer as dobras, enfim. E não pensou em fazer ortodontia, não? Rapaz, na minha cabeça aqui agora, eu não lembro essa lembrança, assim, de ter não. tido Mas é uma esse especialidade insight, que eu gostava também, mas eu acho que talvez eu era tão já certo do que você queria, né? Que eu fui monitor de oclusão, eu fui monitor de prótese, eu fui monitor de anatomia, né, lá atrás, eu fui monitor de escultura odontológica, eu adorava fazer, enfim, que é quando a gente, né, a maioria dos ouvintes
dentista ou acadêmico, né? Mas que a gente fazia a anatomiazinha do dentinho ali na cera, então eu adorava fazer aquilo ali, para mim é um passatempo realmente. Então assim, pegando esse gancho, só fazendo uma ligação com o hoje, por um exemplo, né? Às vezes eu chego na clínica agoniado, seja lá com alguma demanda de casa, alguma demanda de filho, enfim, de funcionária, velho, quando eu começo a atender, realmente parece que eu Você relaxa, do mundo, né? realmente, né? Enfim, é coisa para quem gosta mesmo. E então assim, eu sempre tive muito fechado a parte da prótese, né? Óbvio, depois eu fiz periodontia, eu fiz a implantodontia, que eu acho que complementam muito a prótese, né? E me graduei aqui em Salvador, falando um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica já, né, na Baiana. E depois disso eu decidi ir morar em Bauru para fazer a minha especialização. Sim. Né? Então eu fiz a especialização de prótese lá na FOB, na USP lá de Bauru. Fiz a especialização de implante. Como Júlia, minha esposa, que é orto, né, foi junto, e o caminho dela era um pouquinho mais longo, vamos dizer assim. Ela tinha a parte da ortodontia Sim, lá em Bauru você tem que fazer a primeira interceptativa para depois você seguir na sequência. Vou aproveitar então, vou engrenar o mestrado, e aí fiz o mestrado de reabilitação oral. Enfim, fiz o curso de periodontia, como eu falei, alguns cursos mais curtos, mas sempre pensando em complementar ali a minha formação de fato, né? Uhum. Eu acho que a prótese, o protesista, ele precisa entender de basicamente todas as especialidades, né? Ele tem que entender da periodontia, né? Mesmo que ele não faça, mas para muitas vezes indicar, né? Seja um recobrimento, seja mudar o biotipo gengival ali do paciente, às vezes para sua reabilitação. Implantodontia nem se fala, né? Tá muito ligado, né? Dentística, enfim, é uma especialidade básica, mas não menos importante e também não menos técnica, né? Sim. Porque apesar de básica e muitos dentistas ali recém-formados saírem fazendo, existem muitos detalhes ali na dentística, né? E se a gente não respeitar, fatalmente essa restauração, ou seja lá o que for, vai estar fadada ali ao insucesso. Então, apesar de básica, ela é muito importante e muito técnica também, né? Eu sempre brinco, né? Não é uma simples restauração. A restauração classe 2 é um procedimento altamente complexo, realmente. Você adaptar bem uma matriz, você, né, fazer um ponto de contato adequado. Não é à toa que a gente pega rotineiramente no consultório restaurações insatisfatórias, seja faltando, né, um gap, ou seja... E esse gap ali vai levar uma doença periodontal, vai levar perda óssea, e você vai uma sequência toda que a gente já sabe, né? Isso aí. Então, de forma resumida, basicamente a minha trajetória é essa. Depois que eu concluí o mestrado, né, meu orientador queria que eu ficasse, engrenasse ali um doutorado, mas para mim eu estava meio que no meu limite. Já eram quase 4 anos morando em Bauru, meus amigos aqui em Salvador abrindo clínica, já começando ali a financeiramente decolar realmente, e eu tinha bolsa de estudo, porque por ordem de classificação lá na USP a gente ganha bolsa, então eu tinha bolsa de estudo desde o início, mas enfim, era a bolsa ali que me ajudava nos meus custos, etc. Então eu estava querendo voltar, estar na minha cidade, com meus amigos, com minha família, montar também o meu negócio, começar a atender, a clinicar. E assim, apesar de eu gostar muito dessa parte também de ensino, né, meu foco sempre foi clínica. Então, um dos objetivos de eu ter ficado para o mestrado é que o mestrado lá da USP, ele é um mestrado que tem uma carga clínica muito grande. Né? E para mim, minha referência como prótese era o professor Pegoraro, que é o cara que foi meu professor da especialização e foi também, né, era o cara que era o responsável pela clínica da pós-graduação, né, dos alunos de mestrado e doutorado. Então, assim, esses anos de convivência com ele e com todos os outros, né, professores de lá, foi assim de uma importância realmente para minha formação muito grande, né? Eu pude acompanhar, extrapolando um pouquinho, né? Eu pude acompanhar a graduação lá da USP, né? Como aluno de mestrado, então a gente tem
essas obrigações, vamos dizer assim, e ratifico o seguinte, que a graduação que eu tive aqui, na minha época da Baiana, não deixa absolutamente nada a desejar, né? Apesar de lá ser uma referência. E lá é uma referência. Nossa formação, né, foi muito boa, nossos professores, meus professores na época, são maravilhosos, enfim. Então foi um complemento realmente. E aí então eu retornei, né? E aí devagarzinho atendi ainda em algumas clínicas de amigos, etc., até montar realmente a nossa clínica, né? A nossa demanda foi aumentando, então eu fui, por exemplo, dentista do Exército, né? Quando eu retornei, eu não tinha consultório ainda, não tinha clientela, então o Exército é algo bem bacana e é uma prova de você tem um salário interessante, tem uma remuneração parte, fixa, técnica também muito boa. Clima muito, muito agradável também, o atendimento lá, você está numa clínica grande, com outras especialidades, com outros colegas, então é sempre um momento de troca de ideias e de planejamento muito legal. Então eu entrei no Exército, mas eu saí muito antes do tempo, eu fiquei 3 anos, né? O dentista temporário pode ficar 8, porque realmente a clínica decolou e estava me demandando bastante. E aí eu abandonei o Exército, saí de outros consultórios que eu atendia para me dedicar 100% aí à minha clínica, né? Sim. Assim, é muito bacana você dar esse feedback positivo aí, né, da graduação aqui da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Eu fui aluno da USP, né, lá em Bauru, e a gente sabe, e naquela época, e também na sua, era considerada uma das maiores faculdades da América Latina, né, de odontologia, né? E era uma referência, era um polo, e sempre foi um polo de odontologia muito forte. Você ter convivido lá com eles e ter tido a certeza de que a Baiana não deve nada a uma faculdade desse porte, isso é muito, muito bacana, muito legal, né? E falo com propriedade, porque de fato eu acompanhei, né? Tanto aqui quando eu me formei, como lá. Então, uma faculdade muito boa, com uma estrutura muito boa, enfim. E eu, assim, né, pegando esse gancho, muito do que é a faculdade também é o que o aluno faz, né? Lógico, com certeza. Entendeu? Entre aspas, quem vai buscar o conhecimento... Para o preguiçoso, qualquer ferramenta não presta, né? Ruim, né? Então, lógico. Exatamente. O mau trabalhador reclama da enxada. Aí não adianta, né? Isso aí. É isso aí, rapaz. Mas, rapaz, que interessante, bicho. Você foi falando o curso X, Y, Z. Aí eu vou perguntar, que idade você tem, bicho? Você tem 60 já? Porra, tanto curso. Rapaz, eu entrei na faculdade com 17. Sim. Me formei com 22. Entrou bem jovem. Eu entrei com 18. Já me achava jovem. Aí eu formei com 22, fiquei 1 ano aqui em Salvador, porque minha tia mesmo falou, não, vá atender em consultórios mais básicos, vamos dizer assim, meter a mão, pegar um pouco mais de experiência para você ir. Então eu me formei em janeiro de 2009, eu fiquei 2009 inteiro atendendo aqui, 2010 foi quando eu fui morar lá. Aí fiquei os quase 4 anos e retornei. Então assim, fiz 39 anos sábado, né? Agora. 17 anos de formado. Eu tenho 16, 17 anos de formado, mais ou menos uns 10 anos de clínica, né? E basicamente é isso. Mas assim, só pegando esse gancho do que você falou, que é o que eu iniciei falando do jovem, né? Que é um pouco mais imediatista, observem como, de fato, né? As pessoas às vezes podem observar o Dilton hoje, né? Ali na minha zona de conforto, no conforto da minha clínica, com todos esses equipamentos, né, com toda essa estrutura bonita e etc. que a gente tem, mas é uma construção realmente, né? Não cai da noite para o dia. Não, né? E é custo de muito trabalho realmente. Então assim, essa trajetória é um motivo de muito orgulho para mim, porque com certeza. É uma trajetória sólida, né? Como o próprio Sérgio falou, uma carreira, considero curta ainda, mas respeitada, de uma odontologia honesta. E é isso, a gente tem que ter paciência e trabalhar, né? Perseverar aí para... Muito legal, muito legal. Isso é bom porque você é um cara que tem visibilidade, respeitado, apesar de não estar dando aula em nenhuma graduação, mas as pessoas te conhecem. E é muito importante alguém, né, de sucesso clínico como você vir falar sobre essa questão de construir algo sólido ao longo do tempo. Então aí, você tá falando que você veio para Salvador, entrou no Exército, ficou 3 anos no Exército e aí você teve que se dedicar mais. Ou seja,
Você já tinha uns 7 anos de formado, com a sua clínica, que com certeza não foi um investimento barato, você ainda teve que caminhar ali uns 3 anos para ela começar a decolar, para ir chegando no patamar que você tem hoje. Ou seja, com quase 10 anos de formado, algo bem próximo a isso, você realmente começou a ter essa demanda, que é o que todo mundo sonha, começar a se estabelecer. Isso é bem importante. E hoje, você como dono de consultório, você acha que entre administração, questão tributária, lidar com contador, o que é mais difícil? É a parte técnica ou é a parte administrativa? Bacana. Só complementar aqui um negócio que eu estava pensando, que é o seguinte. Quando você tem uma base sólida, por exemplo, quando eu retornei, né, se vocês observarem aí, eu falei uma hora o seguinte, eu queria voltar que meus amigos estavam trabalhando, já ali, né, comprando apartamento, comprando carro, seja lá o que for, ganhando dinheiro, né? E aí quando eu vim, de fato, a gente teve uma evolução muito grande, uma base muito sólida, né? Um trabalho realmente bacana, diferenciado. Então a gente acaba realmente... Esse tempo que você fica fora, na verdade, eu sempre considerei um atalho, né? Quando você sai da sua cidade para se qualificar, você ganha como se fosse um boost ali para que você possa uma ganhar realmente, mais à frente. Rápida, né? Enfim. E, Giovanni, rapaz, assim, você ter um consultório, ser dono de um consultório, né? Uma empresa... é algo complexo, vamos dizer assim, né? Não tenha dúvida disso, ainda mais empreender aqui no Brasil, como todo mundo fala. Então, assim, sendo breve, a questão técnica é o que todo mundo fala, é básico, é a nossa obrigação entregar. Então, por um exemplo, um dia desse eu estava vendo um podcast do João Adib, né? Da CIMED, e ele falando, velho, eu vendo remédio. O remédio funcionar é básico. Se o cara tomar um remédio para dor de cabeça, a dor de cabeça não passou, o remédio não presta. Então tem que resolver. Isso é o principal. Sim. Né? Agora, né, no nosso caso de clínica, o que a gente faz por trás é algo a mais. Então, assim, se você tem um atendimento, né, não digo atendimento de cadeira em si, um atendimento diferenciado, que você dá atenção ao seu paciente, que você, né, zela por ele, que você está ali nos momentos, às vezes, que ele está com alguma dificuldade, que você, né, está acessível para ele nesses momentos. Enfim, que suas funcionárias são treinadas para, né, receber, para acolher, enfim. Né, isso é de fundamental importância. Né, porque, assim, não adianta você ter uma formação boa, você ter um trabalho legal, se você, por um acaso, não tiver, né, por trás de você uma equipe que também siga um pouco, né, dessa filosofia, desse pensamento. O primeiro contato que o paciente faz na clínica não é comigo, é com minha funcionária. Sim. Então, se por um acaso ela fizer um atendimento ruim ali, muitas vezes você já perde o paciente. Óbvio que hoje a minha maior, vamos dizer assim, fonte de captação é a indicação. Então, o paciente que vem de indicação, ele é um pouco diferente. Ele às vezes tolera ali um primeiro momento não tão amistoso, porque ele veio com a indicação de alguém e de normalmente de alguém que falou bem de mim e do meu trabalho, né? Mas como dentista e dono de clínica, você precisa entender tanto da parte, entender e fazer, né? Tanto a parte técnica, que é o que a gente estava conversando, como também as questões que você falou. Por um exemplo, você tocou no ponto que é a questão tributária. Velho, isso é um negócio extremamente complexo. Né? Eu converso às vezes com o contador, um contador fala uma coisa, um outro contador fala outra coisa. Isso. E não dá para você sair pulando de galho em galho, né? Pô, esse aqui falou isso, vou para cá, esse aqui falou aquilo, agora eu vou para lá, isso aqui. Então, assim, queira ou não queira, um pouco dessa interpretação cabe a gente mesmo. Lógico. Não é da nossa área, a gente não foi treinado para isso, mas se você ficar, né, somente delegando e achando que as pessoas vão ali muitas vezes tomar conta ou ter o cuidado como você como dono tem, esqueça. Eu pelo menos já esqueci, né? No final das contas, não sei se eu é que não achei ainda pessoas que me deixem tranquilo em tudo isso, né? Ou se realmente é porque é escasso mesmo e basicamente eu não acho existe, que né? é difícil, né? É uma ciência
extremamente, apesar de ser contábil, que seria matemática, que era uma coisa que seria meio óbvia, mas tem todos os meandros ali das leis, de todo esse processo que tem muita zona cinza, né? E que pode ter muita coisa, várias interpretações. Isso é bem importante que você tenha realmente um suporte aí bom, né, nesse aspecto. Então, empreender não é fácil, em todos os sentidos. Tanto no sentido de treinamento de funcionário, tanto no sentido de investimento que você precisa fazer, tanto no sentido de um país que não é fácil empreender. De questões, de fato, de tributárias, entendeu? Então, assim, é algo realmente difícil mesmo. Então, tem que ter um pouquinho de perfil, tem que cair para dentro mesmo para fazer acontecer. Não adianta achar que vai, vou montar e eu quero atender. Sim, e administrar. Sim, e pagar conta. Sim, e organizar as contas. Sim, então assim, são vários detalhes realmente que tem que estar atento. Óbvio, importantíssimo, e eu, né, graças a Deus, tenho hoje um time muito bom junto comigo, mas a gente precisa estar atento e meter as caras também, vamos dizer assim, né? Show de bola, é isso aí. E assim, quem vê você numa posição, né, de destaque hoje, acha que é tudo simples, né, Dilton? E não é simples. Rapaz, a gente sabe o quanto que ralou, o quanto que sofreu, o quanto que foi difícil, o quantas vezes você teve que abdicar de estar 4 anos aqui com sua família para estar lá, se capacitando, né? E são escolhas e opções que vieram trazer a você a posição que você tem hoje. É isso. E, por um exemplo, eu não comecei nessa estrutura hoje. Eu comecei numa estrutura menor. Era uma clínica de uma cadeira, uma estrutura de 33 metros quadrados. Então, assim, né, tem os sócios para a gente se dividir. Então, a gente ia revezando. Um turno era um turno era outro. Então, nesse sentido, muitas vezes eu atendia, como hoje, né, eu me permito isso, não atender sexta-tarde, não atender sábado. Obviamente, tem as exceções. Sábado agora era meu aniversário. E eu vim ver uma paciente, porque ela precisou, né? Uma paciente está fazendo uma transformação do sorriso, então ela está com mocap, que é um provisório que é um pouquinho mais frágil, de fato, né? Uhum. Quebrou um pedacinho e eu vim. Enfim, para mim, é como a gente estava falando, para mim é um prazer atender. Então eu vim, independente se é meu aniversário, ou se não é, ou isso ou aquilo outro, problema nenhum para mim, entendeu? Pelo contrário, assim, venho com o maior prazer. Então a gente começou com uma estrutura menor. Aí depois a gente, já com uma clientela, já com alguns equipamentos a mais, a gente veio para uma estrutura maior, enfim, com mais salas de atendimento, com mais funcionários. Mas um detalhe até importante, né, já sobre isso, é o seguinte: sempre com a vontade de evoluir. Por quê? Por um exemplo, às vezes eu converso com jovens e tal, velho, invista numa lupa. É um equipamento, para mim, hoje, não tem como atender sem lupa. Não tem como. Ah, mas é caro. Ok, mas mire ela. Faça o seu planejamento, porque não vai cair do céu. E se você não colocar prioridade, vai ser prioridade, sei lá. Um celular, um tênis, não sei o quê, para o jovem aí, solteiro e etc. Uma festa, uma viagem. E aí? Então, assim, para mim, minha profissão é prioridade, entendeu? Eu não deixaria de fazer algo desse tipo para investir no equipamento. E é uma profissão cara. Não tem como discutir. Se você pegar... É uma profissão muito cara. Né? Não vou nem falar de Sérgio aqui, que é uma clínica de radiologia. Mas se você pegar lá na clínica hoje, o que tem de equipamento, né? É muita coisa e equipamento caro, enfim, e que dá trabalho e que tem revisão, manutenção. Uma revisão do Light Touch do laser que a gente vai precisar fazer agora, diz que está coisa de uns 4.500 conto para o cara vir fazer. Então, assim, e um equipamento. Então, toda hora uma novidade, entendeu? Então, um consultório básico hoje, num nível como esse, você coloca só de equipamento móvel uns 500 mil. Aí na clínica... Flow, Light Touch, motor de implante. Pode colocar mais dinheiro nisso. Né? É só do móvel, não tô falando nem de cadeira. Não tô falando de autoclave. E outra coisa curiosa é o seguinte, como as coisas sobem, né? Por exemplo, o Light Touch, por exemplo, você tá falando, tá custando 260 mil um Light Touch.
hoje. Aí você pega um scanner, bote aí mais 150. Só aí já foi 400 mil. É isso Aí mesmo. você coloca um Airflow mais 80, já bateu 500. Você bota uma máquina fotográfica hoje, tá... Pelo menos Eu troquei, 12 mil. pronto. Tem outra questão curiosa, né? As coisas vão ficando velhas, você tem que trocar, tem que renovar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então assim, eu tenho 2 máquinas hoje aí na clínica com 2 lentes macro 100. Aí uma deu um problema, eu consertei, que foi o diafragma. Aí deu problema de novo. Aí Ele trava, é aquela douradinha, né? tem hora que não Aí você tem que adianta trocar mais. pela L, a vermelhinha, Aí que eu não troquei dá. pela L. Eu tinha uma douradinha da série Essa- normal e é uma porque da a série douradinha L. ela não aguenta o ritmo que a gente usa, né? Aí eu troquei para a série L agora. Então assim, a lente eu comprei, um amigo meu trouxe até de fora, inclusive. Foi 7.900 conto, alguma coisa do tipo. Então assim, não tem jeito. Tudo hoje em dia é muito caro, por isso que a gente tem que se valorizar, Perfeito. entendeu? Outra coisa, né? Já complementando a pergunta que você tinha me feito. A gente precisa nos valorizar e precisa entender que tudo isso é um custo. Porque você precisa colocar isso no seu valor final. Porque E senão muitas você vai vezes estar você trabalhando de não graça. fez essa conta, continua trabalhando e às vezes você não entende por que sua conta não fecha, porque você está sempre trocando dinheiro, né? Porque você não faz todo o escopo de todo o seu estudo planejamento. de planejamento, né? Então, um investimento no nível que você faz, na odontologia que você faz, tem um custo alto. E a gente precisa entender isso para que a gente consiga se valorizar, né? Eu sempre comento que muitas vezes a gente faz valores na odontologia que são que não comportam o custo que você teve ao longo de sua vida, não só de sua vida, como também da preparação de equipamentos que você tem. Então é um exemplo, lógico que você está numa clínica de alto padrão, mas o cara que acabou de montar uma sala para atender um paciente, né, acabou de formar, você tem um custo alto, você não pode chegar e simplesmente e não cobrar uma consulta, não cobrar o mínimo básico que é o que é necessário para que você reaveja o seu valor de investimento, né? É uma questão um pouquinho, eu já vou entrar no outro tema aqui, e assim, que é bem legal, que é a questão de posicionamento. Então, assim, toda área eu acho que a pessoa tem que ser profissional e se posicionar de tal forma. Porque senão você não vai ser valorizado nunca, né? E é como a gente está conversando aqui, é tudo muito caro, né? Tirando, obviamente, os anos de estudos que a gente teve. Porque antigamente, eu acho que hoje, não sei se você vê mais isso, Sérgio, por exemplo, né? Mas eu via muito dentista falando, material é caro. Material, beleza, é caro, até é. Mas é o mais barato. Mas não é o mais caro do seu tratamento. O mais caro do tratamento é você mesmo. é a cabeça nossa aqui pensando, entendeu? Exatamente. E executando. Eu Não vou tenha dúvida disso. pouquinho mais longe nesse ponto. Eu falo pro meu paciente, quando a gente conversa assim e tal, eu olho para ele e eu pergunto assim, eu falo, você acha que você tá me pagando por uma prótese? Por uma faceta? Você tá um pouquinho enganado. Você me paga pelo meu conhecimento. A faceta, a lente de contato, o implante é o resultado do meu conhecimento aplicado para o seu caso. Então, a pessoa precisa saber se posicionar dessa forma. O dentista que passou 5 anos numa faculdade particular e investiu 5 anos de vida, mais 200 mil só de mensalidade, ele tem que entender que o paciente ele paga pelo conhecimento aplicado. Não pelo tratamento, não por um dente, não por uma resina bem feita, não por uma limpeza bem feita. E aquele tratamento realizado com conhecimento, ele passou primeiro por uma consulta, que eu acho que é uma das coisas que, falando de posicionamento, é a coisa mais importante. É você passar o valor para o paciente de que o seu tempo tem um custo. Tem um custo monetário, tem um valor monetário que deve ser cobrado. Por quê? Porque numa consulta, o que é que você mostra pro cara? Conhecimento. E assim, a consulta, eu falo isso até muitas vezes em rede social, que eu, né, movimento ali, é o momento que você vai entender a demanda do paciente. Eu hoje deixo 2 horas para fazer consulta.
Tipo assim, porque o paciente chega cheio de dúvida, o paciente, né, eu preciso esclarecer, aí eu tenho que entender um pouquinho, né, da expectativa dele, do que eu vou propor para ele. Gerenciar a expectativa dele também. Né? Então aí vem, claro, né, na minha consulta eu faço sempre fotografias, escaneamento, exame clínico, obviamente. Né? Então, assim, na minha concepção, não tem como não ser cobrado. É muito tempo ali. Tipo assim, o que eu cobro hoje em consulta, talvez cubra ali os custos de hora clínica que a gente tem. Não é um procedimento que, entre aspas, eu ganho dinheiro, mas tem que ser cobrado, não tem como. 2 horas do meu dia, 2 horas eu deixo para consulta. Sim. Não adianta, sabe? E é um momento que você, claro, vai se posicionar, que você vai passar ali, que você é uma pessoa que entende e domina o assunto, que vai resolver o problema dele, inclusive porque temos hoje algo que é o seguinte, né? Que é uma infinidade muito grande de retratamentos que está acontecendo. Então, às vezes, esse determinado paciente, ele chega no consultório um pouco desacreditado, desacreditando um pouco da odontologia. Com medo, desconfiado. Você tem que reconstruir todo esse processo. Por causa de tratamentos que não foram conduzidos da maneira adequada, né? Então, assim, aí você tem que desmistificar isso ali da cabeça dele, né? Mostrar ali que... Resgatar, né, ele. Que você consegue, sim, resolver o problema dele e tal. Aí vai um outro insight legal aqui, que é a máquina fotográfica. É um outro equipamento que é essencial, porque, queira ou não queira, hoje eu entro ali eu tenho uma conta no Dropbox, que eu jogo tudo, porque senão eu não ia conseguir acumular essas fotografias todas aí desses anos, né? E eu tenho tudo que é caso que você imaginar. Então tem caso de tudo. Então eu consigo mostrar para ele, né, casos semelhantes e como a gente conduziu, como a gente resolveu, né, e como a gente pode ajudar ele também, entendeu? Sim. Porque isso é importante, né? Se você faz uma consulta ali rápida, você não se conecta, você não mostra esse valor, não gera esse valor, a chance de, por exemplo, você não fechar um tratamento é muito grande. E outra, eu sempre vejo o Ivan Yosho, né, que é um amigo nosso, que é super conhecido, né, professor de fotografia, colega nosso, e ele sempre fala, né, que muitas vezes você chega, vai fazer uma documentação no paciente no seu consultório, você saca o seu celular e tira uma foto do paciente. Aí você pergunta, se você contratasse um fotógrafo para fazer uma foto dos 15 anos da sua filha ou do seu filho, e chegasse lá o fotógrafo, sacasse um celular e começasse a fotografar, o que é que você acharia disso, né? Assim, até, Sérgio, eu gosto sempre de falar o seguinte, né? Como eu falei, sempre pensar em investir e evoluir. Mas, para quem não tem condições de fazer esse investimento agora, ok, que ele comece sim, com o mas celular. que seja uma... Que ele faça. Sim, porque é mas melhor que seja ele fazer uma do que meta, ele não fazer. lógico. Mas, né, que ele vá ali elegendo prioridades. Então, por exemplo, a câmera era uma prioridade para mim desde o início, até que quando a gente entra no mestrado lá, é obrigatório, porque a gente tem que documentar os casos. Sim. Só que eu inicialmente comprei a máquina, aí depois eu comprei a lente, depois eu comprei o flash. Então assim, né, não cai do céu, como eu falei, não é de uma hora para outra, tudo é muito caro, mas a gente tem que ir mirando e seguindo. Então depois eu comprei uma lupa, se eu não me engano, eu me lembro que a lupa, minha primeira lupa, eu comprei num Cioba aqui em Salvador, velho. Foi? Foi. Que legal. Foi uma lupa da Zeiss, que é a que eu tenho, é a mesma marca que eu uso hoje, mas hoje eu tenho uma com aumento maior, porque a minha primeira foi um aumento de 2,5, e é um negócio tão bom, tão maravilhoso, que a de 2,5 eu estava achando que já não tinha aumento mais nenhum. E eu comprei uma com aumento maior, acho que foi mais ou menos em 2016. Então, assim, é objetivo realmente, né? E seguindo o propósito ali, né? Se você quer fazer uma odontologia diferente, né, ter um posicionamento diferente, ter um consultório diferente, você precisa fazer diferente, de fato, né? Lógico. Exatamente.
Perfeito. Rapaz, é isso, é bem interessante, né? Porque você tem uma carreira na reabilitação e você teve uma compreensão disso desde o início. Hoje, infelizmente, eu tenho uma percepção de que conforme a gente vai passando os anos, esse interesse até de ser passado durante a graduação para o aluno que ele precisa documentar fotograficamente, isso tem decaído um pouco. Eu venho da Baiana também, eu formei na Baiana também. E eu já percebi que houve uma certa mudança entre o egresso da Baiana da sua época, da minha época e o de agora. E aí, cara, eu vejo assim, a Baiana ainda preza muito pelos seus professores, por bons professores. Eu não vejo realmente ninguém que capenga ali no meio. Mas algumas outras faculdades particulares daqui eu vejo. E eu não sei se você recebe estagiário no seu consultório? Alguns. De vez em quando sempre tem. Você tem percebido uma queda nesse nível? Você só recebe estagiário da Baiana? Recebe de outras universidades? Não, eu recebo de algumas outras universidades. Mas assim, pessoas com muita vontade, os que tiveram comigo até então. Mas eu acho que de fato algumas coisas mudaram. Eu não sei se a entrega dos professores está menor ou se, de fato, os alunos estão se interessando, buscando menos, né? Menos interessados, né? Isso é difícil responder, até porque eu não estou no meio acadêmico, né? Eu não estou assim em contato ali. Fui na Baiana algumas vezes, inclusive para a apresentação da JOBA, né? Da Jornada Odontológica. Enfim, em algumas bancas até que eu fui convidado, e para mim, como eu falei, é sempre um prazer. Mas eu não sei se a galera, é isso que a gente estava comentando, sai e já quer montar o super consultório e começar a decolar já ali na carreira e tal, né? E como a gente estava conversando, existe uma construção disso, né? É uma profissão muito técnica. Você precisa ter realmente Você precisa desenvolver essa... desenvolver, né? E assim, queira ou não queira, eu sempre gostei muito da prótese, como eu falei. Então, eu era monitor. Quando você está como monitor, você senta para fazer, muitas vezes, a coisa ali do aluno e tal. Então, eu sempre atendi muito. Na minha especialização, eu atendia muito, porque como eu morava em Bauru, eu ia quebrar muito galho para meus próprios professores. Baiano, vai fazer um negócio ali. Então, eu atendia muito. E isso realmente me deu muita mão. E na nossa profissão, a mão é importante, velho. Importantíssimo. Mão, então, assim, óbvio, algumas pessoas têm uma habilidade, uma destreza a mais, outras a menos, que, ok, você pode treinar e fazer, enfim, tão bem feito quanto, né? Mas, assim, eu acho que é um pouquinho de tudo, talvez, sabe, essa resposta. Um pouquinho de interesse de aluno, um pouquinho de interesse de professor, sabe? Porque não sei o que vem primeiro, né? Se é um professor desinteressado, consequentemente um aluno desinteressado, ou um aluno desinteressado, não sei. Mas eu acho que a gente precisa sempre buscar se diferenciar, como é o que a gente está falando aqui desde o início, né? Se ficar parado vai ficar, não tem jeito, né? Sim. Rapaz. Falando, você falou um pouco sobre a questão das redes sociais, né? Você é um cara muito ativo nas redes sociais, a gente sempre acompanha isso. E o que você tira de conclusão disso? Você acha que é fundamental hoje se posicionar nas redes? Faz parte da sua obrigação diária? Como é que você pensa esse lado das redes sociais, Gilton? Sérgio, observe. Obrigação não é. Eu tenho alguns amigos até excelentes profissionais, e que não trabalham tanto assim a rede social e tem uma boa clientela, tem sucesso, enfim, né? Tem um volume e tem sucesso financeiro, vamos dizer, né? Agora, eu acho que sim, que é muito importante. Então, assim, talvez não seja imprescindível, mas é muito importante. Como eu falei, hoje, a minha maior fonte de captação de pacientes
É indicação. Mas a rede social, ela serve não só para você fazer uma captação, às vezes, de um paciente perdido ali na rede social, mas eu acho, eu não sou especialista na área, que ela serve também para uma validação. Então hoje, por exemplo, se você chega, não, velho, rapaz, vou extrapolar. Meu fisioterapeuta é top, velho. Recomendo ele pra caramba. Você tá com o seu joelho ruim aí, vai lá nele. Qual é o Instagram dele? Então, assim, a rede social, muitas vezes, ela valida aquilo que a sua indicação está falando. Então, vamos trazer para o meu caso. Vamos dizer que um paciente meu fez uma propaganda minha para alguém que está precisando, falou bem e tal, e o cara, às vezes, me viu ali, me procurou ali na rede social, e aí colocou ali para me seguir, e ele vai conhecendo um pouquinho do meu trabalho. E eu acho que isso faz com que a pessoa se conecte de fato. Então, às vezes, ele veio pela primeira vez, eu vi ele pela primeira vez, mas às vezes ele já mandou uma mensagem ali na rede social, eu já respondi, a gente já... Às vezes já criou que já tem um nível de conexão. Uma amizade, né? Vamos dizer assim. Então, acho que isso é muito importante. O mundo está totalmente digital, né? Então, assim, acho que não tem como, né? É possível, sim, como eu falei, mas eu acho que não tem como a pessoa estar muito distante disso, não. Então faz parte ali do seu contexto, do seu dia a dia. Hoje eu tento sempre fazer, né? Óbvio que tem dias que são mais corridos. Hoje foi um dia super corrido para mim. A gente está gravando numa semana que é mais curta, que é pré-São João. Então a semana encurtou, eu tive que atender alguns pacientes extra. Quinta-feira feriado. Tem algumas demandas que a gente entre essas não dá para dizer não, vamos dizer assim, que são às vezes próteses que estão chegando de laboratório e etc. Então a gente precisa estar ali para resolver. Então foi um dia super corrido, eu não consegui, né, falar tanto assim ali na rede social, mas de manhã, por exemplo, se meter um caso de uma transformação do sorriso, um caso muito bonito, botei um videozinho, uma fotinha do sorriso, né, é uma coisa bem legal, bacana de se ver, então você está ali movimentando, gerando conteúdo de alguma forma. Sim. E é isso, né? Mas assim, falando hoje especificamente, que é uma outra coisa que eu acho importante, né? Quando você vê o próprio podcast, como eu falei, do João Adib, e a gente tem diversos outros exemplos disso, pessoas se conectam com pessoas. Então não adianta você ter um Instagram profissional da clínica. Normalmente, inclusive, elas são menos movimentadas do que as redes sociais dos donos, normalmente. Então, assim, a minha rede é uma só. Então, hoje de manhã eu já acordei cedo, já fui fazer a minha corrida, que é uma atividade que eu gosto, então eu postei da corrida, então eu já postei um pouquinho de, vamos dizer assim, de vida pessoal, um pouquinho de vida profissional, que é o que eu sou realmente, sou eu, naturalmente, né? E o que eu passo ali é que, de fato, é a minha vida e sou eu realmente, né? Ali eu não, pelo menos eu não consigo ser um personagem, né? Vamos dizer assim, né? Enfim. Show de bola. E agora, vamos entrar no mérito, né? Você é um grande reabilitador, isso a gente já sabe, mas você também é especialista em implantodontia, certo? Você falou aí que é de uma forma complementar, e eu acredito muito na seguinte situação. A gente vai fazendo os casos no consultório, a gente vai recebendo mais casos do que a gente já fez. E aí às vezes além do que a gente pensou inicialmente, né? Aí a gente vai recebendo uma coisa nichada, e eu vejo que você faz muita reabilitação mista, laminados, etc. Casos de implantes totais, né? Protocolo. Você faz o quê? Alguns no ano? Todo mês você tem? Como é que tá sendo isso? Protocolo não é hoje a minha rotina clínica. Sim. Assim, faço muito implante, mas casos parciais. Casos totais não é muito a minha realidade, acho, sei, por posicionamento mesmo, às vezes, enfim. Perfeito. Eu acho que questões de protocolo, né, de reabilitação total, hoje em dia, tem algumas pessoas que estão focadas especificamente nisso, o que eu acho que muitas vezes é uma grandíssima... como é que eu posso dizer? Pode falar. Falha. Pode falar. Perfeito. Porque assim, tem pessoas que não precisavam daquilo. Às vezes a gente vê em rede social realmente
uns tratamentos que, velho, aquilo ali, o cara, pra mim, merecia ir pra cadeia. A gente falou sobre caso isso. de cadeia. A gente falou sobre isso no episódio com o Marcelo, né? Parece que tá sendo Então- melhor o cara ter uma dentição de implante, né, um protocolo, do que ele ter o dente dele. Então, assim, tem clínicas e profissionais que estão focados único e exclusivamente nisso. O que eu acho que é uma grande, o termo que eu queria falar fugiu o termo, uma Agressão, mutilação. fugiu o termo, mas enfim. Tudo isso aí que a gente está falando, né? E eu estava fazendo uma consulta agora à tarde, falando, inclusive, assim, algo semelhante, que a paciente me perguntou, mas Gilton, mas e quando eu faço essa reanatomização desse incisivo com resina ou com cerâmica? Né? E queira ou não queira, a informação e a rede social está aí para todo mundo. Né? Os pacientes pesquisam e olham isso. Então, assim, não tem um material melhor do que o outro, tem indicação. Só que, infelizmente, a gente vê a rede social polarizada. De um lado tem quem defende cerâmica e que aí quer a qualquer custo, vamos dizer assim, vender cerâmica e bater em resina, ou que faz resina, bater em cerâmica, velho. É o que eu falei para ela. Eu falei, São velho, complementares. você, acima de tudo, você tem que ser dentista. Então, assim, que seja para até eu chegar e falar, não, eu só faço cerâmica, mas o seu caso é de resina, vai em Giovanni ali, tô dando exemplo. Sim. Né? Não é o caso que... Você manja de tudo. Eu faço resina e nem é sua praia, até, né? Sua praia, enfim. Mas é loucura isso, pô. Ou seja, as pessoas estão indicando por conveniência, não é pelo que o paciente precisa. É né? pelo que ele sabe fazer. Pela uma conveniência, ou do que ele sabe fazer, ou do que é melhor financeiramente. Exatamente. Então, assim, é loucura, né? O que a gente está vivendo. Enfim. Perfeito. Era o que eu ia chegar, né, no final das contas. Porque, na verdade, a gente vê Eu lembrei, muito... desculpa interromper, mas o termo que eu ia falar é o equívoco. Então, assim, é um equívoco, né, o que as pessoas estão fazendo, né? E, assim, vira um problema de saúde pública. Por quê? Porque a gente vê sobretratamentos de pacientes, às vezes, com 45 anos, menos de 50, tirando todos os dentes. E a conta não fecha, porque aí depois esse protocolo foi prometido para ele fazer uma vez e mais nunca. Implante não é para sempre. Implante não é e nunca vai ser para sempre. Se o dente não foi para sempre, por que Se o o dente implante não vai foi para ser? sempre, por que o implante vai ser para sempre? A implantodontia tem quantos anos de vida? Eu não conheço nenhum implante que tenha durado 50 anos. Agora, dente, conheço milhares que duraram 50 anos. Então, assim, pega aí Sérgio. Sérgio tem 51 anos. Daqui a pouquinho os dentes deles todos fazem mais de 50. Por quê? Porque nunca perdeu um dente. Agora, você pega um cara como esse, de 40 e poucos anos, 50. Ele tem 10 dentes na boca, 3 que com um canal e uma prótese você salvaria, 2 que com uma facetinha, uma resina você salvaria, aumenta um pouquinho a DVO, aí você remove todos os dentes do cara com 45 anos de idade. Aí esse cara tem um protocolo bem feito, vai durar 20 anos. Com perto de 70, esse cara precisa fazer um novo protocolo, só dá para fazer zigomático. No início desse ano eu peguei uma paciente de 83 anos que fez um tratamento de zigomático, tinha 4 anos. De 4 zigomáticos, um já tinha sido removido e 2 outros estavam perdidos. De 4 zigomáticos sobrou um. Eu tive que, na mesma cirurgia, tirar 2 e botar mais 3. Imagine isso no impacto de uma senhora de 83 anos. É porque, assim, pegando isso aí, tudo que você está falando, vem a grande questão. Que, infelizmente, muitas pessoas que indicam a torta e a direita, o que já seria uma falta ali de ética e de honestidade, ainda fazem um serviço mal feito. Porque se a gente tem implantes bem posicionados, né? Um implante que tem uma gengiva de qualidade ao redor, que tem uma prótese bem feita, que tem condições dela higienizar. Um dia desse eu peguei uma, que não foi feita nem aqui em Salvador, essa na realidade. Ela é mãe de uma paciente minha, que, velho, assim, foi a maior aberração, acho que eu já vi, velho. Era um implante HE enterradão lá na gengiva, fora de posição, então aquele implante que fica metade com gengiva queratinizada, metade vestibularizada em mucosa.
Enfim, então, só para ratificar que eu gosto de ter cuidado com essas coisas, não tem problema nenhum ele fazer o HE, ok, mas é um HE mal posicionado, enterradão. Ele poderia ter colocado, às vezes, até um mini pilar para melhorar aquilo ali e tal, não tinha intermediário nenhum. A prótese era direto Eu lá lembro na daquele cabeça do caso, implante. foi um caso que você mostrou? Acho que foi. Nem Você sei me se pediu é pra isso. eu dar uma olhada, foi, eu acho que eu lembro. Aí vinha de lá de dentro da gengiva um pilar assim, aí chegava aqui fora, ele abria assim, parecia um guarda-chuva na gengiva da paciente. Como é que essa paciente vai higienizar isso, velho? Então assim, né, infelizmente, assim, tá faltando um pouquinho de ética realmente, de honestidade, né? De capacitação também. de discernimento ali, de conhecimento, né? Porque um tratamento bom e bem feito, a gente sabe que ele vai durar bem e vai durar uma quantidade boa, né, de tempo, vamos lá, seja lá o que for. Mas o ruim é... Rapaz, é engraçado quando a gente vê essa questão de implante mal posicionado e HE, né? Normalmente o colega que usa HE, ele opta por algum motivo, qualquer motivo que Se fosse seja. o Conimorse, ia dar ruim também, do mesmo jeito nesse caso, mas enfim. Mas enfim, a questão toda é, normalmente eu e Sérgio, a gente vê muito na radiologia, a gente recebe muita tomografia, ele 10 vezes mais, 100 vezes mais do que eu, de implantes mal posicionados com algum defeito. Então, vira e mexe, a gente vê um implante que, se ele tivesse sido bem avaliado com a tomografia pré-operatória, talvez uma situação tão adversa não aconteceria. Porque, por exemplo, esse tipo de situação clínica, a gente vê muito em pacientes que não deveriam ter sido feito um implante imediato, o paciente que deveria ter sido feita uma preservação alveolar primeiro, para depois instalar o implante numa correta posição, que o implante foi descendo e o colega não entendia porque descia. Esses dias eu tirei um desses no incisivo lateral em Porto Seguro. Viajei para Porto Seguro para fazer alguns casos e todos os que eu fui fazer no dia eram repetições. Tirar tudo. Eu tive que tirar 2 protocolos de uma senhorinha de 60, 70 anos e começar do zero. E um desses casos foi um incisivo lateral desse. Era uma paciente que claramente necessitava de um enxerto ósseo antes da cirurgia, ou uma preservação alveolar, ou uma reconstrução. Você sabe por quê? Porque com a chave de instalação, o implante nem descia. Porque a distância entre o bordo incisal do incisivo e do canino e do osso fazia com que eu não tinha nem altura para a chave de instalação descer no posicionamento correto. Então o implante HE ficou vestibularizado nessa região, por quê? Porque não tinha nem distância para o instrumental frente, utilizar. Aí foi descendo, pegou no bordo incisal, aí foi para vestibular. Porque não tinha espaço físico para trabalhar. Então são possibilidades que o profissional bem qualificado, com o exame adequado, nunca iria errar. E para isso, o que é que a gente precisa? De um bom momento inicial, de uma boa consulta. E isso leva tempo e tem um valor necessário. Aí, assim, acabou que, né, é o Imagem PR Talks, né, mas a gente não falou nada de... Né, falamos de odontologia de uma forma geral. Mas entrando na questão, por exemplo, de radiologia, de exame, de implante, seja lá do que for, né, não tem como fazer um implante hoje sem, né, sem tomografia. Um exame complementar. Um bom planejamento. Um exame, um bom exame, enfim. Né? Não vou nem entrar no mérito de uma cirurgia guiada ou não. Né? Para quem faz, eu acho que é o caminho sem volta. Eu comecei a fazer também há muito tempo. Na época que eu comecei a fazer, Sérgio, eu acho que eu já lhe contei essa historinha. Sim, eu lembro. Eu fazia uma moldagem do paciente. Para mandar isso... O paciente ia para o centro de documentação, fazia a tomografia da moldagem dele e da moldagem para juntar isso, fazer o planejamento. Fazia na época em Brasília na Biopartes. Lá Biopartes. Eles mandavam um guia para cá, então assim, tem muito tempo. Você tá conservado, porque misericórdia. Isso daí, ó, rapaz, isso daí eu não tinha nem entrado na faculdade. Isso é 2014, 2015, mais ou menos. Era bem na época que eu tava começando a fazer já. Mas eu acho que esses meus, porque rapidamente, é mais ou menos isso mesmo. Porque 2014, foi bem no início que eu tava começando a fazer os guias aqui, e já eram guias já com esse conceito
da informação dentária, mas com o escaneamento do modelo, porque eu tinha comprado um scanner de modelo e que substituiria essa etapa aí da moldagem, levando para o centro de radiologia. Eu estava estudando microbiologia nessa época. Então foi 2013 eu voltei de Bauru, então é mais ou menos por isso aí. Ou seja, então é uma longa jornada aí de cirurgia guiada, é um caminho sem volta, como eu falei, porque realmente você se sente muito mais seguro, de fato. Por mais que você tenha uma avaliação uma mão treinada, né? A cirurgia guiada é uma precisão. Inclusive tem milhares de trabalhos na literatura sobre isso. Provando né? isso, né? A acurácia realmente, né? A precisão. Vai ser sempre superior maior. À mão livre, não tem como. E, velho, é planejamento. É o que a gente estava falando. É o momento de você sentar e planejar. Então, assim, o cara que faz implante, ele tem que ter noção da reabilitação. Ou trabalhar com reabilitador. Porque isso não é novidade para ninguém. Isso é básico na implantodontia, o tal do planejamento reverso. Mas o cara não quer pensar primeiro na prótese. É o dente, não o implante. O cara não quer pensar na prótese, quer instalar o implante em qualquer lugar. De qualquer jeito. Se não tiver osso, ele bota onde tem. É. Ou seja, aqui muitas vezes vai estar na posição errada, né? Sem o exame adequado. Enfim, então assim, é uma sequência de falhas realmente. É a receita do caos, né? E aí no final realmente é assim, catastrófico, porque a resolução para isso é péssima, né? Paciente desacreditado, como a gente já falou aqui, mutilado, porque muitas vezes ele já perdeu osso, já perdeu gengiva, já isso, aquilo. Aí já tem que tirar o que foi feito. E não volta do zero, não. Aí ele volta pro menos 5, é terrível. Menos, enfim, um bocado, porque a situação tá muito pior. Volte 10 casas. No início, né? E investir novamente. Então, é por isso que uma odontologia boa e de qualidade tem um valor diferente, né? Não adianta. Recentemente eu recebi uma paciente do interior. Ela dirigiu, sei lá, veio da Chapada Diamantina para ser atendida aqui por mim. O profissional tinha solicitado tomografia. Era um canino incluso, um 23 incluso. Ele estava deitado, totalmente acesso cirúrgico pela vestibular. E o colega acessou na palatina, desgastou o osso palatino, passou, sei lá, 2 horas com a paciente na cadeira e deixou uma paciente traumatizada sem conseguir tirar o dente. E ela veio para aqui, para Salvador, buscou, fez essa consulta comigo, eu expliquei o que tinha dado errado. E assim, o que dizer? Eu não sei quem é o colega, não perguntei, não procurei saber, até por uma questão ética, enfim. Mas a gente vê uma falha de treinamento grande. A gente vê uma falha de treinamento para visualizar uma tomografia. Tanto é que quando a gente recebeu a doutora Luana aqui, radiologista, eu perguntei para ela como é que estava sendo isso na graduação, como é que estava sendo no passado, porque a gente vê muitas falhas na avaliação do exame. Então, não é só pedir um exame, não é só solicitar uma cirurgia guiada, você também tem que saber como utilizar aquilo. Porque vários casos de cirurgia guiada a gente vê o implante totalmente fora de uso. Sim. Então o treinamento ele tem que ser decisivo. Um bom treinamento, uma boa faculdade, como você foi lá na USP fazer sua pós-graduação, isso é extremamente importante. E assim, não que você, por exemplo, assim, hoje, beleza, eu faço talvez, sei lá, 90 e tantos por cento, a maioria dos casos guiado, mas você obviamente precisa ter o conhecimento e saber se virar 100. Porque às vezes, sei lá, um guia pode quebrar, um guia pode não encaixar, um guia pode, seja lá o que for. Lógico. Então, assim, toda essa tecnologia, todos esses equipamentos, tudo isso veio para nos agregar muito, enfim. E olha o que você falou aí, né? Por exemplo, o guia pode falhar, mas você teve um planejamento prévio, onde você já sabe tudo. Naquele planejamento, você já tem toda a prévia da cirurgia, né? Sim. Então, você sabendo operar, que é o que você tem que ser sempre habilidoso nisso, né? Você tem que se capacitar nisso, você vai operar com então, guia ou assim, sem guia. Isso facilita a nossa vida, mas a gente precisa saber se virar 100 também. Claro. Né? Porque né, na hora ali do vamos ver. Sim. Entendeu? E em curso a gente sempre fala, a gente sempre pontua isso. O guia cirúrgico na sua mesa, ela não tem mais valor do que a lâmina de bisturi. Ela é uma ferramenta como qualquer outra. O melhor e mais importante da cirurgia guiada é o planejamento. Porque é o conhecimento que você precisa para entregar ao seu paciente
um bom tratamento cirúrgico com a cirurgia guiada. Dilton, e falando ainda sobre reabilitação, qual foi a sua reabilitação assim que lhe comoveu, que no final que você entregou, lógico que você não precisa falar nome, não precisa nada, mas assim, cite aí uma que a paciente se emocionou e que você sentiu assim, poxa, eu estou cumprindo meu papel como dentista, como reabilitador. Rapaz, assim, queira ou não queira, é uma longa jornada já, Sim. né? Então tem muitos casos, e assim, muitas vezes o que mais mexe com a gente não necessariamente é o maior. Às vezes depende ali da vontade, do trauma do paciente, etc. Mas enfim, coincidentemente, eu tive 2 casos agora recentes, velho, que você participou dos 2, né? Com o planejamento. Um é uma senhora que tem muito medo. Ela veio com o bilhete do médico, ela tem síndrome do jaleco branco e tal. Então, assim, sentar ela na cadeira já era um parto. É uma conversa, um diálogo e tal. E ela, obviamente, por conta disso, deixou acumular alguns problemas aí, né? De saúde bucal, realmente. Mas, como eu disse, eu sempre falo, né? A gente precisa acolher. Então, assim, eu acho que eu faço isso bem, né? Eu tenho paciência, eu sou uma pessoa tranquila para tratar, até da forma que eu falo. Sim. Então, assim, eu acho que essa energia realmente ali vai acalmando a pessoa. Acalmando, né? Então a gente vai ganhando a confiança, literalmente. E ela, em resumo, para vocês entenderem, é uma paciente que basicamente ficou de canino a canino em cima. E aí a gente fez os implantes posteriores. Lembro. Eu acabei... É porque foram 2 iguaizinhas, né? Sim. E as 2 com medo e tal, tudo. Eu acabei a parte superior das 2, inclusive. Onde eu fiz as próteses sobre implante. Uma eu fiz ponte sobre implante. Por uma questão realmente de custo, vamos dizer assim. E fiz as lentes, né? Nos 6 anteriores. Facetas, lentes, seja lá o que for. Eu terminei o superior e ela é uma senhorinha assim muito... de muita fé, vamos dizer assim. Então ela sempre tá, meu filho, que Deus lhe abençoe. Então nas mensagens, como é que a senhora tá? Tô ótima, sua mãe é abençoada e sou muito grata a Deus por ter me colocado você e tal. Então assim, esses casos realmente mexem muito com a gente, né? E as duas pacientes são parecidas, os casos, são casos que eu ainda não postei em rede social porque não está finalizado, mas a outra é uma paciente, inclusive, um pouco mais humilde, que você vê que ela fez um esforço, né, para pagar seu tratamento, para realizar ali o sonho dela. Chegou para mim também com alguns dentes perdidos, então essa eu fiz... Depois eu lhe mostro esse caso que é bem legal, eu devo ter feito umas 8 extrações dela. Mais ou menos isso. E ela quis o dente dela unitário. Então, assim, ela ficou de canino a canino, eu ia fazer 2 pré-molares e 1 molar, então a paciente na reabilitação, normalmente, num caso como esse, eu não vou até 2º molar, né? Eu vou até 1º molar realmente, a gente sabe que ela vai ter eficiência mastigatória aí, enfim, etc. E ela queria unitário, então a gente fez o guia, Sérgio fez o guia para mim, para a gente fazer os 3 implantes de um lado, os 3 implantes do outro, paciente também, de certa forma, medrosa. Chegou com o dente aqui só com pino, canino, então eu fiz um novo pino, fiz um provisório, então um trabalho extenso, né? Realmente que envolve aí questão de pino, questão... Essa paciente eu fiz aumento de coroa, porque ela tinha uma cárie nesse dente que era subgengival, então já vem, né, um pouquinho do que a gente estava falando no conhecimento de periodontia, então fiz o aumento de coroa nesse dente, aí a gente fiz as extrações, aguardei cicatrizar, fizemos os implantes unitários, então eu fiz implante no 14, 15, 16, 24, 25, 26, né? Fiz a cerâmica dos anteriores, finalizei a parte superior dela, ela também está indo para a inferior. Essa paciente embaixo, ela tem do primeiro pré de um lado ao segundo pré do outro, então inferior foi um implante de um lado para ela ter um primeiro molar, do outro lado 2 implantes para ela ter um pré e um molar, eu ainda não finalizei o inferior, e a outra paciente ela vai fazer o inferior também completo, então a paciente vai ficar toda reabilitada, então são tratamentos que caminharam super bem, eu acho que até pela energia que elas vibram realmente, né?
são pacientes que sempre estão ali felizes, sempre estão ali, né, assim, dispostas, disponíveis, né? E assim, realmente foi casos recentes que me marcaram muito, tanto pela situação bucal, quanto pela expectativa e desejo realmente e vontade ali. Então, assim, casos de pessoas que realmente se emocionam ali, às vezes quando colocam um provisório, quando termina alguma cirurgia. Então, são casos que, para nós dentistas, assim, né, mexe muito com a gente, né? E que é Realmente muito gratificante, né, irmão? gratificante. Aí são casos assim maravilhosos. Então, tem alguns bem legais, né? Mas esses foram muito legais. Foi agora mais recente, está mais fresquinho aqui na memória. Mas são casos muito legais mesmo, muito bonitos. Que bom, irmão. É isso aí, irmão. Estamos chegando aqui já no final do nosso episódio. A gente sempre busca, né, nos convidados uma pergunta que eu gosto de que seja assim bem a primeira imagem que vem à sua cabeça, né, que é o momento imagem. Se você pudesse ter um momento, uma imagem que resumiria ali, ou que fosse algo que lhe motivasse, ou que lhe fizesse feliz, que imagem vem à sua mente? Rapaz, essa pergunta tá ligada totalmente ao que a gente estava falando, né? O momento mais grandioso para mim, mais gratificante, é a satisfação do paciente. Independente se teve implante, se não teve, se foi prótese, se não foi. Se foi uma resina, às vezes, que o cara estava acumulando alimento, e que acontece muito, ponto de contato ruim, acumulando alimento, e o cara chega falando, pô, eu ando com fio dental no bolso já, vou num restaurante e como com a esposa ou com a namorada. Aí, pô, você fala, pai, não, isso aí fique tranquilo, eu vou resolver isso aí em uma sessão com a troca dessa restauração. E o cara depois lhe dá um feedback que está resolvido. Então, assim... Então, essa é a satisfação do paciente, a imagem que rapaz, você... para mim Perfeito, para legal. mim é o que mais me motiva, é o que mais me move. Legal. Né? Eu acho que, de fato, é o objetivo fim da nossa profissão, né? Reabilitar e dar saúde, né? Que é isso que a gente busca. É. É isso aí, galera. Show de bola, adorei o bate-papo aqui com o Dilton, como sempre, um cara muito calmo, muito tranquilo. A gente se sente sempre muito bem ao lado dele, né? O bate-papo é sempre muito bacana. E se você está até agora aqui, com certeza vale aquele like para você fortalecer aqui a nossa plataforma, o nosso canal, nossa sequência aqui, nosso trabalho, né? Compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que isso chegue a mais pessoas e isso possa crescer mais ainda. E que a gente consiga aí, né, crescer mais e mais dentro desse projeto que a gente tem feito aqui. Valeu, Dilton, mais uma vez. Que é um Obrigado. projeto maravilhoso, né? Então, só ratificando isso que o Sérgio falou, né? Realmente é importante isso para o projeto, né, de vocês, e levar essa informação da odontologia, essa odontologia honesta, essa odontologia de qualidade. Sim. Né? Então, realmente, assim, importante isso, né? Eu, como telespectador, né, vamos dizer assim, Sim. né? É sempre muito bacana. E é isso, velho. Obrigado pelo convite aí. Fico Eu que feliz. agradeço, irmão, ter um bate-papo com você com essa qualidade, Gil. Vocês Porra, são Quantas coisas técnicas e grandes extremamente... amigos aí que eu ganhei, né, com a odontologia. Sim. Conheci Sérgio realmente através da Imagem PR, né? Sim. Sérgio é um pouco mais velho, então é de outra É de outra época. E é isso, Sérgio. Estamos à disposição, meu irmão. Falar de odontologia, né? Como a gente estava brincando aqui, o tempo passa que a gente nem percebe. Se deixar, a gente vai Já entrar tem mais de uma hora no nosso episódio. Madrugada fora aqui, né? À toa que a gente vai para os congressos, conversa o dia inteiro, e sai para confraternizar, conversa de odontologia mais ainda. Vai para um restaurante e conversa. Isso mesmo. Né? Por isso que meu pai proíbe, lá em casa não se fala de odontologia. Porque realmente eu acho que nós somos aficionados aí, né? Apaixonados pela odontologia. Pelo que a gente faz. Valeu, galera. Muito obrigado e até uma próxima.